o Natal significa para você? O que vem à sua mente quando você pensa nessa data tão conhecida? Sabe, eu tenho 3 irmãos e quando a gente era pequeno, lá em casa, a época do Natal era uma agitação muito grande na hora de ganhar os presentes. Eu não me esqueço daqueles pacotes coloridos ali ao pé da árvore, preparados com tanto carinho, que pareciam despertar mais ansiedade naqueles olhinhos esbugalhados que, como super-homem, tentavam enxergar além do papel. Ainda sinto o cheiro da ceia vindo da cozinha, o barulho das gargalhadas dos amigos, o clima de união da família, tudo muito bom, tudo muito gostoso, mas nada parecia ter tanta importância, afinal, Natal é presente. Será que Natal é presente mesmo? Que tipo de presente? O Natal é um lembrete de Deus de que nunca faltarão presentes em sua vida. É bem possível você esquecer isso ou mesmo não acreditar que seja verdade, porque em boa parte da nossa vida, o quadro é bem diferente desse que eu acabei de descrever para você. Sem amigos, sem festa, muitas vezes sem comida. Em momentos assim nos perguntamos, onde está o Deus do Natal? O Deus que disse que não faltarão presentes em sua vida? Eu estava indo a pé encontrar um amigo quando uma cena me chamou a atenção. Um grupo de meninos gritava, xingava e ao mesmo tempo parecia que estava se divertindo. Eu levei um tempo para processar o fato de que eles tinham pedras nas mãos e atiravam para dentro de uma casa. Quando olhei a cena, eu vi uma menina com síndrome de Down agarrada ao portão que tentava se desviar das pedras e gritava: meu Deus, cadê o Senhor? Meu Deus, onde o Senhor está? Mesmo à distância, eu fiquei sem ação ao perceber a mãe correndo na direção da filha, puxando o cabelo, dando tapas no rosto e dizendo: eu já falei para você não vir aqui na rua, nunca mais fale assim de Deus. Quando Deus não faz sentido, quando Deus não passa de um símbolo, quando todos os pacotes estão abertos, quando a festa acaba, tudo que parece restar são pedras, recebidas ou atiradas. Uma barreira natural é erguida por nós e Deus parece ficar do lado de lá do portão, do muro. A primeira pergunta de Deus ao homem na Bíblia é: onde você está? Quando Deus precisa perguntar onde nós estamos, é porque a gente já desistiu de contar com Ele para qualquer coisa, não é mesmo? Talvez seja até isso que você pensa quando pediu por uma cura, ou quando esperava que a sua oração trouxesse de volta a pessoa que tanto amava, ou quando você necessitava daquele emprego. Em momentos assim, a nossa pergunta para Deus sempre é: onde o Senhor está? Existe um pensamento que diz: quando você acha que Deus está longe, adivinha quem se afastou? É difícil imaginar um homem adulto brincando de esconde-esconde. Nós todos, em algum momento, escondem alguma coisa, não é mesmo? Sentimentos, fracassos, ilusões, defeitos. Mas a questão é, de quem nos escondemos? De certa forma, não nos parece mais natural conviver com Deus ou alguma coisa relacionada a Ele. Se a gente insiste em brincar de se esconder, a realidade desde o começo do mundo é clara. Deus é um Deus que procura. Sempre foi e sempre vai ser assim. Até Adão entrou nessa brincadeira de se esconder porque pensou que Deus não seria capaz de suprir sua necessidade. Os nossos primeiros pais escolheram acreditar nas palavras mentirosas da serpente. Crer é sempre um compromisso. Eles se esconderam porque sabiam que o seu coração tinha sido entregue a um outro ser. Não coloque seu coração em algo que não tem a capacidade de amar de volta. De repente, o coração do ser humano começou a experimentar um frio diferente, um terror pelo futuro, uma incrível sensação de necessidade. Quando perceberam, estavam nus. Às vezes, viver como se Deus não existisse ou não fosse necessário parece ser a melhor opção, mas a vida fica totalmente sem sentido. Nós acabamos acreditando em coisas que não têm nenhum significado. Viver sozinhos, como se o mundo girasse ao nosso redor,
como se o eu fosse a resposta para tudo, é ir exatamente contra o que está dentro de nós. Você vê uma pipoca salgada, por favor? O pensador Salomão escreveu em Eclesiastes 3: tudo fez Deus formoso a seu devido tempo, e também pôs a eternidade dentro do coração do homem, sem que este possa descobrir as obras de Deus. A nossa essência aponta para algo maior do que nós. Em nosso interior existe um elemento que nos liga diretamente à divindade. Há algo lá dentro que não pode ser preenchido por aquilo que compramos, fazemos ou somos. Este é um vazio que não dá para medir ou calcular. Este é o vazio da eternidade. Obrigado, hein? Somos carentes não apenas de companhia, significado, importância ou senso de valor. Onde é que podemos encontrar algo que possa suprir tudo isso? Bom, você deve estar pensando, isso não tem resposta. Isso é querer palpar a escuridão. Em Atos 17, a Escritura diz: Deus não é servido por mãos humanas. Ele é quem dá respiração e tudo mais, e não está longe de nós. Olha só que bonito, somos convidados a procurar por Deus. O interessante é que muita gente acha que o fato de procurar por Deus já é palpar a escuridão. Mas pessoas assim nunca experimentaram a sensação de uma dependência diária de um ser que é onipotente e ao mesmo tempo disponível. Você, eu, a gente só precisa querer. A gente só precisa sair do esconderijo. Não poder conviver com Deus é ter fome e não querer comer, ter sede e não querer beber. Todos estamos precisando de Deus, mas às vezes a gente só se afasta dele. Deus é tão altruísta que, para não viver separado do homem, ele escolheu nascer como homem. Deus tem saudade da gente a ponto de aceitar viver entre nós. Não tem muita lógica a criatura ser como o Criador. Eu sei, mas pensa só, o mais inexplicável ainda é o Criador ser como a criatura. Em Gênesis 2, a Bíblia diz que Deus completa o seu trabalho de criação. Mas ele não terminou o seu trabalho na criação. Em João 5, Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Qual é o trabalho de Deus? Em Isaías 7, a Escritura diz que a Virgem conceberia e daria à luz um menino e lhe chamaria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Este é o trabalho de Deus, estar com a criatura. Eu imagino os anjos quando ficaram sabendo que o plano de Deus era se tornar um de nós. Eles devem ter pensado: se Deus usou uma carruagem de fogo para trazer Elias para o céu, imagina o que ele vai usar para marcar este momento que vai mudar para sempre a história da humanidade. Deus vai virar um bebê? Você já viu um bebê? Para os humanos, tudo bem, mas para Deus, bebês choram, acordam no meio da noite, necessitam de atenção especial o tempo todo. As crianças se machucam. Não seria agradável ver o Criador do Universo cair na primeira tentativa de um passo? Ver seu joelho machucado? Olhar Maria preparando o almoço para aquele que um dia inventou o alimento? O Criador decide se tornar criatura. Deus vai passar por essa humilhação? Se nem os céus e o universo podem conter o poder de Deus, será que um corpo humano seria capaz? Em Hebreus 10 encontramos: corpo me preparaste. Deus se preparou para esconder a sua divindade na humanidade, a sua glória invisível na visível forma humana. Por algumas vezes já tinha feito isso no Antigo Testamento, quando um humilde arbusto abrigou a sua presença, ou ainda quando uma nuvem de dia ou uma coluna de fogo à noite acompanhava o povo de Israel. Manifestações assim eram um exemplo que Deus dava para mostrar aos homens que um dia o próprio Deus estaria entre eles. A sua glória seria restringida e a sua majestade revelada. O nascimento de Jesus é o encontro do eterno com o passageiro. Ele escolheu se tornar aquilo que somos
para fazer de nós aquilo que Ele é, justo. Cristo recebeu o tratamento que a gente merecia receber para nos dar uma nova chance. Chance de ter um tratamento de amor e respeito que o próprio Deus tinha direito como Criador de tudo. Em Gálatas 4 encontramos: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Em Miqueias 5, a profecia indicou que o Messias nasceria em Belém. No tempo certo e no lugar certo, Jesus veio. Se era a hora certa e o lugar certo, por que as pessoas não estavam esperando por Ele? Por que os anjos não foram aos palácios e aos reis, mas sim aos humildes pastores e aos magos de uma terra distante? Tanta pergunta, não é mesmo? Você já se olhou no espelho e perguntou: quem sou eu? Para onde vou? Qual o sentido das coisas? Quem fez tudo isso? Para que propósito eu existo? Quando a razão não faz sentido, o que sobra são perguntas sem resposta. A tragédia não está em nossa falta de capacidade de responder essas perguntas, mas na falta de interesse em saber a verdadeira resposta. Nunca o nascimento de um bebê fez tanto sentido. Quando Deus pergunta onde você está, é um lembrete de que Ele nunca vai deixar de procurar você. Isso mesmo, Ele nunca vai deixar de procurar você. Em seu nascimento, Jesus não encontrou lugar nas hospedarias de Belém. Não havia lugar em Israel. Mesmo com a humilhação de se tornar um de nós, a terra não havia separado um lugar para o Salvador. Nenhum palácio poderia abrigar Jesus. Nenhum rei estava disposto a dar boas-vindas. Por isso, numa estrebaria bem humilde, junto aos animais, num lugar de desprezo mesmo, Jesus nasceu. Porque somente assim, Deus poderia alcançar o ser humano. A luz nasceu nas trevas. A alegria sobrepôs a tristeza. Os anjos, os magos, os pastores, José, Maria, todos foram contagiados com a maravilhosa notícia: Jesus nasceu. Por que o nascimento de Jesus dividiu a história? Porque a época mais bonita do ano é exatamente o momento em que é lembrado o nascimento do Criador. As pessoas respondem esta pergunta de forma diferente, mas a resposta correta está em Isaías 9. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O nascimento de Jesus responde às nossas perguntas, porque o nascimento de Jesus nos possibilita um novo nascimento, o nascimento da verdadeira felicidade. O vazio do nosso coração só pode ser preenchido pela medida correta. O nosso coração tem nome, seu nome é Jesus. O nosso coração tem dono, Jesus. O tamanho do nosso coração é do tamanho de Jesus. Entenda que o Natal é a luz de Deus para espantar as trevas da sua vida. O Natal é o espaço que foi preenchido. O Natal é o melhor lembrete de que Deus está nos procurando. O Natal é o abraço que Deus nos dá, é a direção que estava faltando. Acredite que o Natal é a esperança para aqueles que estão desistindo. Aceite que o nascimento de Jesus é o eterno compromisso do amor com a humanidade. Jesus realizar o trabalho para o qual seu Pai o enviou. Ele veio para curar, ele veio perdoar, veio entre nós brilhar sua luz. Tão sozinho ele vai, sem saber se vai achar lugar pra dormir. Ele segue pela fé, ele segue por amor, segue para dar
triste sem esperança, uma nova vida Ele quer lhe dar. Uma vida por amor. Foi aqui meu mestre viveu. Uma vida por amor. Foi o exemplo que Ele nos deixou. Faz Jesus realizar o trabalho para o qual seu Pai o enviou. Ele veio nos mostrar a melhor maneira de viver, a maneira de servir a Deus. Veio aqui nos transmitir uma mensagem de esperança e salvação. Veio nos oferecer vida eterna lá no céu, onde dor não mais existirá. Não quiseram compreendê-lo, rejeitando foi. Mesmo assim, muitas vidas transformou. Uma vida por amor. Foi aqui meu mestre viveu. Uma vida por amor. Foi o exemplo que Ele nos deixou. Uma vida por amor. Foi aqui meu mestre viveu.